Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a Rose dizia aqui no privado aqui, mas aqui ó, o que o povo mais gosta da entrevista com o presidente da INDEC, Ayrton Camargo, e ela não sabe se é por ódio ou se é por amor, mas eu acho que os dois variam. Ayrton, muito bom dia e muito bem-vindo aqui ao Bastidores. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia aos ouvintes da Band. É um prazer grande estar com vocês. Eu estava falando que eu estava com saudades já de vocês, porque esse bate-papo aqui sobre mobilidade é muito gostoso mesmo. Legal, vai, Zezé, começa você por aquele assunto que você estava em dúvida. É que outro dia, né, alguém me disse que está tendo locação de bicicleta elétrica aqui em Campinas. E eu falei, epa, mas aqui em Campinas, aí a pessoa falou, Então eu queria saber se a INDEC tem conhecimento disso, se é um projeto da INDEC, uma vez que Campinas já chegou a ter bicicletários aqui, isso na época do Sérgio Benassi, que depois acabou com tudo. E sobre isso, vamos lá? Olha, Zezé, a gente está muito focado na expansão da infraestrutura cicloviária. O que é isso? É a ciclovia, quando você tem aquela pista mais segregada, e a ciclofaixa, quando você implanta ela num sistema viário que tem largura apropriada para isso. Então, esse é o nosso foco, e junto com isso, bicicletários, porque a gente entende que a cidade não tem bicicletários à altura de uma rede ampla e tal. A questão da bicicleta elétrica, eu acho que é mais uma questão da opção do usuário, uma opção de mercado, então aí foge um pouco da atuação da INDEC como formulador de política pública. Acho que é mais uma questão de mercado mesmo, e a gente tanto desconhece, José. Quer dizer, nem precisaria, não envolveria, se alguém fosse locar esse tipo de transporte, não envolveria a INDEC, como já envolveu lá naquela época que eu falei do governo do governo Jonas. Nesse momento não, a gente está focado mesmo na expansão de ciclovia, ou seja, criar condição para o ciclista exercer, né, a sua mobilidade. Agora, se vai ser elétrica, se vai ser atração humana mesmo, tal, é uma questão que a gente não pretende, nesse momento, abordar. A gente quer que a cidade tenha, sim, condições mais seguras para o ciclista. Esse é o nosso foco no momento. Ayrton, na verdade, quando a gente pensa em ciclismo, a gente sabe que esse transporte alternativo, ele é bom porque não polui a cidade, faz bem para o corpo. A gente vê outros países em que o ciclista usar bicicleta é muito comum no dia a dia. Só que no Brasil, eu acho que é muito difícil, porque essa briga ainda com o carro é muito perigoso. Campinas, apesar de termos aí algumas ciclofaixas, ciclovias, eu acho que são ainda pouco, né? E mesmo assim, eu ainda acho perigoso. E eu estava aproveitando para andar de bicicleta no BRT. Aí você veio e tirou minha folga, porque eu usava aqui perto do Parque Industrial. Como começou a funcionar, eu perdi a minha ciclovia, que era toda para mim, para poder andar de bicicleta. Mas agora falando sério, né? Por que o transporte com bicicleta ele ainda é tão pouco nas cidades? Falta de planejamento, as ruas são muito estreitas e para você botar uma bicicleta junto com o carro ainda é perigoso. Quando que você acha que vai mudar isso? Eu particularmente acho que o ciclista precisa de uma via exclusiva para ele, né? Que é a chamada ciclovia. Agora, para você implantar uma ciclovia, você tem que ter um sistema viário que permita a construção dessa estrutura. Em geral, os canteiros centrais das grandes avenidas são os lugares mais desejáveis para isso, porque você pode estar associando com vegetação, você pode estar associando essa ciclovia a bancos de descanso, eventualmente paraciclo. Então, é a condição melhor. Então, nós estamos aqui focados nisso. A cidade já tem cerca de 88 quilômetros de ciclovias. Do ano passado, só nesse ano a gente implantou aí pouco mais de 10 quilômetros, alguma coisa assim. Estamos implantando mais 2 ciclovias. Agora, não é só a disponibilidade de área para ciclovia que é a condição para a gente implantar essas ligações. Muitas vezes, Rose, você tem um sistema viário, vamos chamar assim, com dimensões generosas, né, pouco utilizado. Aí a gente tem uma outra condição que é a chamada ciclofaixa.
Você pega uma parte desse sistema e aí você sinaliza, segrega com tachão, com cores diferentes, e aí o ciclista tem condição de também usar. Por que isso? Porque você tem tendência a ter viagens por esse modo de transporte. Então, para isso a gente tem o planejamento, a engenharia de trânsito, quer dizer, aonde que dá para implantar a ciclovia, é a minha predileção a ciclovia em si, só que a ciclovia, como falei, tem que ter uma condição urbanística favorável e ela é mais cara. Agora, por outro lado, aonde é seguro implantar a ciclofaixa? Então, são esses dois itens que norteiam a gente implantar. Agora, só isso não basta. Tem que ter o bicicletário. Quer dizer, o bicicletário é aquele equipamento onde você faz, a gente chama a primeira perna da viagem, né? Você sai de casa de bicicleta, às vezes você não quer ir até a área central, você não quer atravessar a cidade, você quer fazer uma integração com outro modo. No caso, a gente tem uma boa rede de transporte coletivo em abrangência, mas a cidade não tem ainda tantos bicicletários assim. Então, nós estamos focados também em, ao complementar a expansão das ciclovias e ciclofaixas, em disponibilizar bicicletários para você poder guardar sua bicicleta. Vocês vão disponibilizar os bicicletários a partir do ano que vem ou ainda neste ano? E onde que vocês vão estar colocando esses bicicletários? Então, nós já temos alguns bicicletários associados a terminais. Então, a nossa prioridade é consolidar a viagem por bicicleta naquilo que os especialistas chamam da primeira milha, né? First mile, em inglês, que é quando você sai de casa. Você tem uma distância que às vezes a pé não é adequada, então você usa uma bicicleta para um percurso aí de 3 quilômetros, alguma coisa assim. E aí você se articula o transporte coletivo. Nós temos cerca de 15 terminais de transporte coletivo aqui em Campinas. Nós temos um bicicletário muito bom dentro do Padre Anchieta, do terminal Padre Anchieta, e nós implantamos um bicicletário menorzinho lá em Barão Geraldo. Mas a gente está estudando agora, como falei, aproveitar containers, aquele container de 20 pés, e fazer uma espécie de locker para você guardar a tua bicicleta nele. Mas esses bicicletários lá no Padre Anchieta e aqui em Barão, eles são usados? Nossa, o Padre Anchieta é lotadaço, lotadaço. E o Barão Geraldo também, porque a gente tem uma ciclovia de Barão Geraldo que agora ela chega em frente ao terminal. Então, a esse tipo de conexão que a gente está focado aqui, né? Queremos sim expandir as ciclovias, mas nós queremos criar redes articuladas. Então, são esses dois desafios que a gente está focado. Primeiro, conectar ciclovias que já existem. A cidade tem muitos tramos isolados, isso eu não acho desejável isso. Então, vamos ver como otimizar aquilo que já existe, fazendo essas conexões para você criar ligações até perimetrais. Então, esse é uma linha de atuação nossa. E a outra é fazer a ciclovia chegar no terminal. Então, no primeiro momento, esses bicicletários ficariam nos terminais. Esse é o projeto. Até porque no terminal você já tem vigilância, você tem limpeza, você tem manutenção, então já tem essa facilidade, né, de você ter um mínimo de zeladoria que dá segurança para o usuário. E também, claro, a viagem de bicicleta dele vai estar conectada com o tempo de operação das linhas de ônibus que atendem o terminal. Bom, legal. Vamos agora. Nossa, eu me lembrei de um assunto aqui que Câmara de Campinas acabou de aprovar, não sei se na semana passada ou na retrasada, um projeto mudando as regras para construções de empreendimentos sociais aqui, de interesse social aqui em Campinas. E essas regras, uma das que foram mudadas, porque foram outras também, diz respeito a empreendimentos sem garagem. E isso daí, assim, eu e a Rose, a gente ficou aqui discutindo, chegamos a falar com o João Verde, do CMDU, né? E o pessoal, não, porque tudo bem, não tem problema. Mas, assim, a gente olhou e viu que, por exemplo, o centro de Campinas, você aprovar um projeto desse vai ser um problemaço, porque o nego vai comprar, tendo carro e vai parar na rua. E aí eu queria saber qual a tua posição e como que a INDEC está se preparando para esse tipo de empreendimento. A gente até recebeu alguns setores aqui da área de projeto, de arquitetos, o próprio João Verde esteve aqui conversando com a gente, trocando ideia, né? Na verdade,
a gente, como órgão de mobilidade, não teve uma atuação ativa, assim, não chegaram para a INDEC e pediram opinião, enfim, não tivemos essa interlocução. Mas a gente ouviu muito o setor aí ligado a projeto e construção civil, e a argumentação, me pareceu bastante razoável, foi com base na experiência do Plano Diretor de São Paulo. É claro que São Paulo é uma outra realidade. São Paulo tem linhas de metrô, tem linhas de trem metropolitano, tem corredores de ônibus muito bem assentados. E o Plano Diretor de São Paulo fez a seguinte lógica: já que tem metrô, que é um empreendimento caríssimo, já que tem corredor de ônibus, que é um empreendimento também razoavelmente caro, entende-se que numa certa área de influência desses corredores para cada lado, você não precisaria fazer uma exigência dos imóveis terem o mesmo número de vagas que tem, por exemplo, prédios que estão longe do sistema de transporte coletivo. Então, eu acompanhei, de certa forma, esse debate há mais de 10 anos e me pareceu que tinha alguma racionalidade. Quer dizer, se o poder público pega dinheiro de impostos, dinheiro de todos, para fazer metrô e fazer corredor, por que ele vai permitir que os edifícios tenham excesso de vaga para automóvel? É para estabelecer uma concorrência? Quer dizer, me parece que faz sentido esse raciocínio. Quando eu recebi o pessoal dos projetistas, eles vieram para cá com esse mesmo raciocínio. Falaram, puxa vida, se Campinas tem avenidas, que tem ônibus, que vai ter BRT, etc., não poderia ter um raciocínio parecido? Eu não conheço os detalhes da lei hoje aprovada, mas me parece que é importante esse debate, sim, sabe? Eu acho que o debate ele é importante e eu quero deixar bem claro que nem eu nem a Zezé somos aqui favoráveis por mais carros nas ruas, não é isso. O que nós estamos colocando é o seguinte: para você ter menos carros na rua, você precisa ter um transporte público eficiente. Então, você vai pensar em projetar... O que nós não temos. O que nós não temos, porque assim, a gente tem pessoas que ficam 2 horas, atrasos, para fazer uma viagem, um tempo de 2 horas, atrasos no tempo de ônibus, ônibus de hora em algumas localidades, e aí você vai me dizer, mas é porque não tem passageiro, mas a gente não tem. Eu não gostaria, Ayrton, falar a verdade para você, eu tô adorando ficar em casa porque eu não tenho que dirigir, eu sou uma pessoa que detesta dirigir, e eu vou ter que voltar para a Band daqui umas 2 semanas, já estou pensando em ter que pegar o trânsito, né? Mas se eu tivesse um transporte público que pudesse me dar condições de ir para o meu trabalho com um transporte público, eu ia adorar. Só que aí a nossa pergunta eu acho que... E aí eu faço essa pergunta. Antes de começar o programa, a gente estava conversando fora e você falou, Rose, essa nova geração, ela já tem uma relação diferenciada com a mobilidade. E você acha que isso vai atender essa geração que pensa no Uber, que usa bicicleta? Ou você acha que a gente já está com uma tendência e que não vai ter problema de ter aquele monte de carro estacionado na rua por falta de garagem? Olha, Rose, essa pergunta sua é uma pergunta super inteligente e, portanto, muito difícil de responder, porque a gente está numa fase de transição, não só de valores, né, mas o tal do novo normal, que a gente não sabe como é que nós vamos emergir. Então, eu vejo muito essa nova geração, estudantes de faculdade, pessoal da faixa dos 18 até 25 anos, né? São pessoas totalmente diferentes, assim, na relação com a mobilidade. Primeiro, eles não querem ter carro. Eles querem usar o serviço do carro. Até porque eles têm relações de trabalho mais precarizadas, né? Não tem mais a tal da carteira assinada, eles são contratados por jornada, então não sabe se amanhã vai ter dinheiro para pagar a prestação de um financiamento de 36 meses para um carro, mas ele quer usar o carro. Então usa uma assinatura, por exemplo. Você está vendo, o negócio de locadoras de automóvel é um negócio que está começando a encolher, porque as próprias fabricantes de automóveis estão montando os seus serviços de assinatura. Então, a gente está num momento de muita mudança nas modalidades que até então eram muito estratificadas e muito definidas, né? Esse pessoal também é muito sensível à questão ambiental. Então, a bicicleta, você não faz ideia como a bicicleta penetrou mesmo nessas viagens curtas. Então você soma isso, não quer ter carro, mas quer usar o serviço porque não tem uma renda que justifique manter um carro. Por outro lado, tem uma consciência ambiental, então para os pequenos, e tem juventude, tem saúde, então dá para andar de bicicleta, né? Eu estou no mercado do transporte coletivo, e o meu desafio é fazer o transporte coletivo também disputar esse mercado, porque senão vai acabar o transporte coletivo. E o transporte coletivo é super bom para a cidade,
Mas aí a sua fala, você como jornalista, como formadora de opinião, você tem essa visão crítica e nós que fazemos política pública temos que responder a isso. Então, uma das formas que a gente está atuando, Rose, com pouco dinheiro, com muita agilidade, já falei aqui do nosso último encontro, é botar a faixa exclusiva para o ônibus ter mais velocidade, para o ônibus não ficar travado. Então, nós já implantamos 3 faixas exclusivas e é na área central que você tem o conflito. Vamos implantar até o começo do ano que vem mais 6 faixas exclusivas para fazer o ônibus destravar. Então, quem sabe ele destravando, Rose, ele volte a ser uma opção para você nos curtos trajetos, né? Andar de ônibus. E com isso faz sentido não ter a vaga para garagem, porque o ônibus vai ser mais competitivo. Agora, isso aí não é estalando o dedo. Isso aí é uma coisa que leva, no mínimo, 1, 2 gestões. Agora, nós começamos esse ano, porque eu acredito firmemente nisso, destravar o espaço viário para o ônibus girar, para o ônibus ser mais rápido, né? Então é complicado, Rosa, mas a gente aceita esse desafio, viu? Pessoal, nós estamos entrevistando o presidente da INDEC, o Ayrton Camargo. Então se você tiver pergunta, manda, porque senão depois você vai ter que se calar para sempre, hein? Que agora ou nunca. Agora ou nunca, né? Aí então uma questão que sempre pega para os ouvintes e eles não... Tá vendo como ela monopoliza, né, Ayrton? Então, sempre assim. Não vai, agora vai. Começou, vai. Uai. Por mais que vocês expliquem, os ouvintes não conseguem entender que são aquela história, que é aquela história das velocidades diferentes nas vias, né? É um negócio que pega para todo mundo e fala, deve ser para ganhar dinheiro, porque a INDEC só bota essas vias com velocidade diferente para poder enganar o motorista e a gente ser multado. O que tem de científico, assim, de questão de engenharia de trânsito mesmo, nas velocidades diferenciadas nas vias? Olha, Rose, quando o prefeito me convidou para ser presidente da INDEC, a gente conversou sobre assuntos que eram da pauta dele, né? Uhum. Esse foi um dos primeiros assuntos que ele perguntou para mim. Falou, Ayrton, não dá para a gente acabar com esse negócio de um monte de velocidade, não sei o que e tal, né? Então, de fato, para o cidadão usuário da via, isso parece uma incongruência. Mas para a gente que tem essa vivência de urbanismo, de engenharia de tráfego, a gente entende por que uma mesma via tem velocidades diferentes, né? A sua pergunta é super boa, já me perguntaram isso em aula e tal, e eu vou dar um exemplo aqui muito significativo. Vamos pegar, por exemplo, o grande eixo para Souzas, que é Heitor Penteado. Primeiro o Moraes Salles, depois Heitor Penteado. Você, ao sair do viaduto Cury, você tem uma condição ali urbana de uso do solo com muitas travessias, muitos pedestres indo de um lado para o outro, tem a entrada do terminal, tem o shopping popular, então você tem muito pedestre. Como você tem essa interação muito viva durante todo o dia, você não pode ter uma velocidade excessiva por conta das características do uso do solo. Você tem esquinas, você tem ali a José Paulino, tem uma sucessão de vias transversais também, com muito fluxo de veículos e de pedestre. Então, é saudável, é fundamental que a velocidade dos veículos seja menor para o motorista estar atento, caso haja uma normalidade numa travessia, ele consiga frear e não fazer uma colisão, não fazer um atropelamento. Agora, à medida que a Moraes Salles muda de configuração urbanística, já lá no alto, indo para Souzas, ali mais ou menos na altura do colégio... Imaculada não, Imaculada, cemitério, Coração de Jesus. Coração de Jesus, ali você já tem uma baixa densidade, você tem muitos usos residenciais, então você não tem mais as travessias ao longo da quadra, você tem as travessias mais confinadas ali nas faixas de pedestre, mais para frente você tem o parque ecológico, então você já permite velocidades de 60, você não tem vias transversais, até chegar na altura da Dom Pedro, quando você vai entrar em Souzas, é uma grande extensão de outra configuração urbana que permite que você tenha 70 km por hora. Depois, quando você entra em Souzas de novo, volta a ter um certo adensamento, tem um comércio, bares, etc., travessias, então você já cai a velocidade para 60. Então, a velocidade, ela leva em consideração 2 quesitos básicos: o tipo de uso e ocupação ao longo da via, se é adensado, se tem pedestre, se tem muitas transversais, né? E, sobretudo, a geometria.
ela tem curvas fechadas, ela tem declive, ela numa decidona, você consegue frear se acontece uma normalidade. Então é dessa combinação de urbanismo e geometria que os especialistas definem qual a velocidade mais segura, no caso de uma anormalidade, para você preservar a vida. Por isso que a gente tem essas diferentes velocidades ao longo de uma mesma via. Ayrton, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu vejo que a gente tem um CONTRAN, né, bastante ativo e preocupadíssimo com segurança. Como é que pode moto de baixa cilindrada em estrada como a Dom Pedro, Anel Viário, a Anhanguera, Bandeirantes? O que acontece com esse país? Como é possível isso? É difícil responder, viu? Porque o CONTRAN tem a sua lógica lá, as proposituras técnicas para serem mudadas viram projeto de lei. Quando vai para a Câmara dos Deputados, você tem lá mais de 550 deputados que também têm as suas demandas, e aí, às vezes, uma ação técnica é desvirtuada. Vocês viram lá o debate meses atrás da bendita cadeirinha, né? O que virou aquilo, tira a cadeirinha, põe a cadeirinha, quer dizer, umas discussões assim meio sem pé nem cabeça, não faz sentido. Mas infelizmente não faz sentido. Agora é por isso, Rose e Zezé, que a gente sempre, acho que o espaço de vocês é super importante para a gente estar divulgando os fundamentos técnicos, porque engenharia de trânsito é um saber acumulado que o Brasil tem desde os anos 70. E esse saber aplicado nas cidades, que virou sinalização, virou fiscalização, fez as mortes no trânsito reduzirem de 50 mil para 30 mil mortos. A população do Brasil aumentou, a frota aumentou e os mortos no trânsito diminuíram por causa desse tripé: engenharia, educação de trânsito e fiscalização de trânsito. Então, quanto mais a população tiver esclarecida, mais ela vai pressionar. Foi o exemplo da cadeirinha. Os pais, todo mundo reagiu àquela ideia lá, e a cadeirinha não foi derrubada pelo Congresso. Por quê? Porque houve uma conscientização. Só falta, né, cara? Só falta Exatamente. Tirar a cadeirinha, só falta. Né? Porque esse negócio das motos, muitas vezes aqui eu pego a Dom Pedro, cara, eu vejo aquelas bis na pista do meio da Dom Pedro. Assim, eu penso, onde é que está a nossa legislação? Bom, mas agora vamos para uma coisa mais tricky, mais pegadinha que tem rolado e que o pessoal tem reclamado aqui, viu? Aliás, não só aqui no programa. 2 pessoas falaram comigo na semana passada e hoje sobre uma situação que tem rolado muito aí na fiscalização. As pessoas têm recebido multa de avanço do sinal vermelho e elas garantem que não avançaram o sinal vermelho. Elas admitem que até pode ter passado do amarelo, mas no vermelho nunca. E inclusive em pontos da cidade, tipo Glicério, que se você passar no vermelho está morto. O que está acontecendo com isso? Algumas multas são de radar e as outras são multas de semáforos em que não há radar. Precisa ver, Zezé, eu desconheço, a gente precisaria saber caso a caso, né? Mas assim, discutindo no atacado, o que é avanço de sinal? Por exemplo, se você queima a faixa e não passou no cruzamento, você invadiu a zona do pedestre. Então, há uma demarcação. Todo mundo sabe que a faixa de pedestre, ela tem aquelas barras retangulares paralelas e depois tem uma embaixo que faz a delimitação do campo onde começa a faixa. Se você a gente fala queimar a faixa, se você para o seu veículo sobre essa base da faixa, já é acusado avanço de sinal. Então, não necessariamente... Mas aí está escrito, avanço de cima, não o avanço da faixa, não é especificado? É avanço, vamos dizer assim, a infração já é cometida. O que eu queria dizer é que você não precisa atravessar o cruzamento inteiro, né? Se você já queima a faixa, ou seja, você começa uma travessia, o sinal já está mudando do amarelo para o vermelho, aí você hesita, não faz a travessia e fica em cima da faixa. Aí você já queimou a faixa, você será alvo da autuação. Então, para esse caso que você fala, a gente precisaria saber se houve de fato
a transposição da avenida, se a infração foi registrada pelo equipamento, foi uma atuação manual do agente de trânsito. Então, a gente precisaria ter um pouquinho mais de conhecimento. De forma geral, não houve uma mudança para a redução do tempo entre o amarelo e o vermelho. Não houve. E nem tem uma determinação da INDEC para o amarelinho que se alguém atravessar no amarelo, para ele acusar vermelho. Não, também não, de jeito algum, de jeito algum. Ok, olha, Zezé, eu vou voltar, não sou eu agora são os ouvintes, tá bom? Só para você dizer que eu não deixo você falar. Aí, ó, sempre ou é a Rose ou é o ouvinte, tá difícil fazer esse programa. O Erivelton, ele diz, na verdade é mais para você anotar, porque eu acho que você vai ter que dar uma olhada, viu, Ayrton? Há 2 semáforos na John Boy Dunlop, na altura da Claro, que não abrem simultaneamente, e o motorista, ao abrir o primeiro semáforo, inconscientemente acha que está autorizado a transitar e não imagina que 10 metros depois há um semáforo de pedestres. E sempre ocorrem freadas bruscas por causa disso, com grande risco de atropelamentos. É ali naquele, que sabe quando vocês entregaram agora a nova faixa do BRT? Perto do enxuto, perto do posto de gasolina, isso, é nesse... Na subidona lá. Isso, é ali que ele está falando. Então, não podemos esquecer da ponte, Rose. Qual ponte? É verdade, lembro, vou falar da ponte também. Então é isso aí, depois você me dá um retorno, a Denise me dá, e eu respondo para esse ouvinte, tá? Aí, Zezé, tem um outro aqui dizendo, projetos de moradia sem garagem precisa combinar com as construtoras e incorporadoras. Eu estou atuando na área imobiliária e o que temos atualmente é um boom de lançamentos em Campinas, com prédios de 2 e 3 garagens, nas mais diversas regiões da cidade, especialmente no Cambuí e na Bola da Vez, que é a Nova Campinas, devido à mudança de zoneamento. Então não seria melhor, antes de mais nada, prover a população de transporte público decente, para que você não precise de carro como em Londres, ao invés de impor que as pessoas deixem de ter carros? Ayrton, em relação a essa história da Nova Campinas, realmente está tendo um boom lá, e como que vai ficar essa questão do trânsito? Lá é tranquilo? Não, por enquanto você tem um sistema viário ali estrutural que, por enquanto, ele está dando conta dos volumes, né? Então, a gente precisa analisar como é que essas transformações se darão ao longo de 10, 15 anos, né? A gente sabe que um adensamento, ele acontece ao longo disso. Agora, na medida em que você tenha mais viagens ali dentro da região ou com destino na região, aí você precisa estudar, inclusive, a viabilidade de implantação de uma estrutura para o transporte coletivo ser mais eficiente, mas é importante isso sim, isso estará no nosso radar. O Alessandro de Campinas, ele disse que os vereadores estão mudando a lei sobre os aplicativos. E teve um vereador que garantiu que a INDEC faz vistorias nos veículos de aplicativos, e a pergunta dele é, se esse realmente se está acontecendo e se estão aprovando carros na vistoria sem o selo do Inmetro no GNV, e isso consta, nem consta no documento, como que é o comportamento da INDEC? Vocês estão fazendo essas vistorias? Eu acho que ele deve estar falando de mudanças de carro que usava combustível. Gasolina e passa para gás. Gasolina, passa gás. Eles podem receber uma multa por isso, Ayrton? Não, então, a gente não faz esse tipo de inspeção. O que a gente faz a inspeção, a gente tem um controle de todos os carros que funcionam por aplicativo, até para fazer a fiscalização, sobretudo no aeroporto, na rodoviária, para saber se o carro é de fato de aplicativo, e a gente faz isso por amostragem, para garantir segurança que o passageiro está pegando de fato um carro por aplicativo. Essa é a fiscalização que a gente faz. E fazemos a inspeção veicular de segurança nos táxis, peruas escolares e tal. Agora, essa questão de mudança de forma de combustão, a gente não é competência da INDEC fazer essa fiscalização, muito menos mas a INDEC fiscaliza, a INDEC multaria, por exemplo, um carro que no documento está lá, combustível, e ele está usando GNV? Ou não? Olha, nós nunca tivemos esse problema. Eu preciso não vou responder levianamente para você, precisaria dar uma estudada nisso aí, né? Agora, de fato, não é só essa informação sobre a tração. Assim, a INDEC fiscaliza todas as condições, a habilitação do motorista, se o veículo fez a inspeção veicular. Quer dizer, essa questão que você está falando, mudança da forma de tração, seria uma das várias desconformidades aí que eventualmente o motorista... A gente vai dar uma olhadinha... Mas geralmente... Essas questões com o carro não são da alçada da Polícia Militar? Do Detran, exatamente.
E não da INDEC, né? Nós não habilitamos o carro se ele muda de Sim. tração, não é competência do órgão nosso de trânsito. Olha, o Fernando Esmeriz, ele está perguntando se não tem como implantar a onda verde ao longo da Avenida Francisco de Camargo Andrade, no Castelo, porque, segundo ele, lá existem vários semáforos não coordenados. Essa questão da onda verde é um sonho que a gente tem aqui, até a gente tem como projeto estratégico fazer um CCO de semáforo inteligente, que a cidade não tem. A cidade tem 4 gerações tecnológicas de controle semafórico, cada uma de uma década. Então, nós temos a mais antiga, dos anos 90. Então, a lógica de programação semafórica não é, infelizmente, a da onda verde. A gente não tem equipamentos assim. Vamos ter agora nos corredores de BRT, né? Então, tá anotado aqui a avenida que o nosso ouvinte sugeriu. Eu vou falar com as nossas equipes aqui de programação semafórica para a gente saber se aquela geração tecnológica de semáforo que está lá permite alguma otimização dentro das suas peculiaridades. Mas aí depois a gente retorna para você, Rosa. Zezé, o último dia eu passo para você. O Pedro do Jardim do Lago, ele diz que na Praça Maria Tudor, nesse bairro, acontecem vários acidentes. E, segundo ele, seria fácil resolver só fazendo uma mudança de mão para os veículos. Eu estou passando tudo isso para a Denise, viu, Ayrton? Porque aí eu acho que seria mais fácil para poder responder depois. Zezé, vai, você não estava querendo fazer pergunta? Não, faça. Não, o que eu estou querendo, o que eu estou tentando me lembrar, a história da ponte, Rose. Que história é essa do Jardim Garcia, lembra? É o seguinte, entre o Jardim Garcia, ali, deixa eu achar aqui, existe uma ponte, deixa eu achar, peraí. É uma ponte aqui, que foi feita pela Autoban. A prefeitura e a Autoban teve a ligação entre o Jardim Garcia e o Jardim Pacaembu, foi feita uma ponte de ligação para que, um viaduto, para que esses carros passassem de um bairro para o outro. A prefeitura chegou a inaugurar a ponte e aí a concessionária foi lá e fechou essa ponte, nessa ligação entre o Garcia e o Pacaembu. E o Wagner falou assim que isso ajuda muito a população, porque senão tem que dar fazer um retorno imenso. E eles querem saber por que fechou, o que está pegando nesse imbróglio entre a Autoban e a prefeitura. Eu não sei se é com você, com a ideia que eu seria com você. Eu acho que esse tema que cuida mais da infraestrutura viária é da Secretaria de Infraestrutura. Eles é que têm gestão sobre o sistema viário desse ponto de vista. Então, eu sugiro um contato lá com eles. A gente só faz a operação do sistema viário, a gente não entra na parte de concepção, né? Tá. Ayrton, a gente teve aí o período de pandemia, praticamente 1 ano e meio, e o que a gente percebeu foi uma cidade, assim, boa para se morar, para dizer a verdade, em termos de trânsito, porque estava fácil. Como é que foi o retorno? Já retornou à normalidade? As escolas? Como é que está Campinas em termos de trânsito agora, 1 ano e meio depois? Um dos indicadores disso que você acabou de falar, Zezé, é justamente a lotação do nosso sistema de ônibus, né? Nós saímos, antes da pandemia, de uma demanda diária de 560 mil passageiros transportados por dia, nas nossas cerca de 180 linhas, para, no pico da pandemia, quando a cidade ficou fechada, isso despencou para cerca de 160 mil passageiros. Então, vejam vocês. E hoje, a gente já está recuperando essa demanda, nós já tivemos picos aí da ordem de 380 mil passageiros, o que faz com que a gente, a cada movimento desse, mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente altere a frota para a gente não ter mais aquelas situações muito constrangedoras que eu encontrei aqui quando cheguei, de ônibus absolutamente lotados. Quer dizer, era uma coisa muito maluca, a demanda caía por causa da pandemia, mas você tinha ônibus lotados. Como é que você explica essa contradição? Então, a gente iniciou em fevereiro... Retirada de frota. Exatamente, mas não só isso, mas uma reprogramação para você pode até retirar a frota, mas na hora do pico, aí você tem que botar mais frota para evitar aquilo que a gente chama de nível 6, né? Então, nós temos feito essa reprogramação quinzenalmente a partir desse monitoramento da demanda. Agora, semana que vem, o governo do estado anunciou que as aulas voltam a ser
presenciais, né? Então, a gente está, graças a Deus, nessa tendência de recuperação gradativa. Mas veja, o nosso termômetro é a lotação do sistema. Ainda não chegamos a 560 mil, mas a gente, se Deus quiser, vai estar chegando em breve aos 400 mil. Quem sabe aí na época de Natal, essa coisa toda, a gente possa chegar próximo do que tínhamos antes da pandemia. Então, de fato, a cidade está voltando, né? Deu para equilibrar o sistema, eu digo financeiramente, com essa prática de retira a frota? Como é que está isso hoje? A gente falou com o Dário aqui, o Dário Saad, há cerca de uns 10 dias, e ele disse que a expectativa dele é de que tenha de aumentar o subsídio, por causa de preço de combustível, e aí é uma penca de coisa, né? Como é que está essa história do equilíbrio do sistema hoje? Esse é o nosso desafio diário aqui, fazer com que a conta feche, né? Você sabe que o sistema está sem aumento tarifário já faz algum tempo, justamente para não pressionar aí a população, e Campinas é uma das poucas cidades do Brasil que tem o subsídio. Então, o papel do subsídio é justamente esse, é completar a conta para não jogar exclusivamente no passageiro essa responsabilidade. Agora, de fato, nós estamos com uma inflação muito grande, nós estamos com o diesel está subindo, não só o diesel, né, o refino do derivado de petróleo, gasolina, até o álcool também está subindo praticamente a cada semana. Isso impacta nos custos. Agora, quando a gente estava na pandemia, a gente retirou frota para compatibilizar a frota com a demanda. Então, reduziu também custo operacional. Essa é a verdade. Não estamos ainda com toda a frota. Então, se de um lado você tem o aumento do custo, por outro lado você tem uma certa redução com a diminuição da frota. E é dessa gangorra de equilíbrio que a gente tem feito a gestão da rede, né? Para não explodir justamente a tarifa nem o subsídio. Ayrton, e por falar em ônibus, como que está o estudo, quando que vai ser entregue o estudo em relação à concessão? Porque vocês estão programando jogar isso no primeiro semestre do ano que vem para a rua, o edital, né? Vai dar tempo? Porque se não tiver concessão de um ônibus, não tem como o BRT funcionar, não tem uma história assim? Não, na verdade, o nosso estudo está na fase final de revisão. A ideia é até o começo de novembro, mais tardar, ele está pronto, porque aí depois nós teremos toda aquela agenda de audiências públicas, etc. e tal. Então, nós estamos trabalhando para que até o final do ano a gente possa ter cumprido toda essa exigência legal de apresentação do novo edital para torná-lo hábil para publicação. Então, se Deus quiser, a gente espera, tudo dando certinho, da gente publicar até o finzinho do ano o novo edital. Tá, eu acho que vai ser tipo meados do ano que vem, né? Tipo 6 meses para abre, contesta, vai e vem, audiência, acho que julho, né? O processo licitatório. Ayrton, você tem esperança de que dessa vez não vai ser suspenso? Porque todos os editais foram suspensos, ou pelo Tribunal de Contas, ou pela Justiça. O que vocês vão fazer de diferente? Eu acho que o diferente já é o próprio estudo, né? Para que vocês consigam, de fato, entregar um edital que não tenha ali lugar para achar firulas, porque a gente sabe que o transporte público tem muitos interesses envolvidos e é terrível o transporte público, concessão. Não, com todo respeito aos órgãos reguladores, e esse deve ser sempre o papel de quem faz política pública, é respeitar os apontamentos dos órgãos reguladores. E aí a gente teve, eu digo a gente, né, a cidade de Campinas teve a atuação do Ministério Público e depois a própria Justiça. Agora, as manifestações do Ministério Público e da Justiça foram observadas, né, os comentários foram incorporados agora na revisão do edital. Então, o nosso compromisso foi corrigir, acolher, acatar essas recomendações. Se vierem outras observações, não sabemos, mas pelo menos aquelas do passado estarão contempladas nessa versão do edital. Agora, como a Zezé muito bem falou, todo o processo licitatório, da compra de uma caneta à compra de um avião, você tem o risco de ter a disputa. Seja porque alguém acha que o edital não está bem feito, seja porque um segundo colocado se achava no direito de ter ganho. E a lei
A lei prevê que haja isso, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, a gente publica o edital, tem aí um mês para que esse edital ficar publicado, depois haverá a entrega das propostas, depois terá que ter a habilitação do vencedor com documentação, depois tem a fase de transição do sistema atual para a implantação das características do novo, o redesenho da rede, o início da operação do BRT. Então, de fato, esse processo de acomodação, ele ocorrerá ao longo do primeiro semestre do ano que vem, como você bem falou, Rose. Mas, assim, é uma perspectiva muito positiva. Quer dizer, eu acho assim que, independentemente dessas demoras todas, a gente vai virar uma página disso tudo, vai ter aí uma frota limpa, vai ter esse corredor, que é o Ganho de Campinas, que é uma obra que vai ficar, e vai ter uma rede que, tecnologicamente, vai ser mais bem adaptada para as necessidades de Campinas. Acho que isso que é o mais importante. Você acha que o trem... Eu sei que a gente tem que ir embora, tem duas perguntas de ouvinte aqui ainda, mas você acha que o trem finalmente vai chegar em Campinas, o trem metropolitano, e como que isso vai beneficiar a nossa cidade? Olha, Rose, como eu venho do setor ferroviário, aí tive minha vida inteira, trabalhei no metrô, trabalhei na CPTM, esse é o nosso sonho, de fazer uma cidade que é maior, por exemplo, do que Lisboa, né, que é mais rica do que Lisboa, tenha um sistema de transporte com a confiabilidade que só um sistema ferroviário pode dar. Então, eu acho que, em funcionando direitinho esse trem, nós vamos ter a articulação permanente e operacional das duas maiores economias do país, que são a região metropolitana de São Paulo, com a região metropolitana de Campinas, que é um centro de excelência tecnológica. Então, veja que mercado vai se abrir na articulação disso, né? É só um sistema ferroviário que tem hora para sair e hora para chegar que permite isso. Então, eu sou muito otimista. E eu lembraria ainda que a consulta pública para o edital do trem está aberta até amanhã. Então, qualquer ouvinte, qualquer cidadão que queira fazer sugestões em cima do projeto, que queira fazer perguntas, tem até amanhã para entrar no site lá da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e deixar o seu comentário para que esse sistema, de fato, atenda os anseios da nossa região. Bom, eu só vou falar, eu vou ler as perguntas. Rapidinho. O José Roberto Alves, ele está perguntando para você, Ayrton, por que está sendo multado num trecho da Avenida Moreiras por transitar no corredor do BRT próximo ao viaduto da Anhanguera. Segundo eles, os pontos de ônibus não estão funcionando e os coletivos usam as faixas de automóveis. E ali, segundo ele, é uma verdadeira fábrica de multas nesse trecho. Não sei se você vai ter resposta agora, eu posso mandar para a Denise. Você prefere? Por favor. E uma outra, ele está sugerindo aqui, ele está perguntando para você que em algumas avenidas, com 3 e 4 faixas, existem um estrangulamento do trânsito. De 3 faixas, depois viram 2 faixas sem nenhuma sinalização. Então, na verdade, o que o ouvinte está pedindo, principalmente, ele cita ali Eurozimbo Maia, Barão de Itapura e a Norte Sul. E ele pede para vocês darem uma olhada disso com carinho, porque está atrapalhando o trânsito e teria que melhorar essa questão, tanto da sinalização, como dessas existências de várias faixas, e depois você estrangula para umas. Não, isso é muito importante, até porque a gente está fazendo uma revitalização da sinalização na área central. Quem passou ali pela Senador Saraiva viu que a gente já fez a revitalização, vamos fazer agora na Moraes Salles, depois na Zé Paulino, enfim, mais dentro aqui do rótulo, né? Mas essa observação é muito importante para a gente estar atento e eventualmente corrigir essa falha que ele muito bem citou. Você viu que dá, você vindo para cá, dá Ibope, né? Então, por favor. Ayrton, olha, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder, foi muito legal essa entrevista. Um abraço, tenha um bom dia, Obrigado. Bom fim de semana para você também. E eu espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder estar juntos presencialmente no estúdio aí, que vai ser mais gostoso ainda estar com vocês. Legal. Tomar um café enquanto conversa. Isso mesmo. Um abraço. Muito obrigado e um abraço aos queridos ouvintes também que nos ouviram até agora. Obrigado mesmo.